você sabe o que é um fundo de investimentos em ações, o famoso FIA? Se você está com essa dúvida, pegue agora aí papel e caneta na mão, que hoje eu vou entrevistar o Marcelo Weber da Invexa Capital e hoje nós vamos falar tudo sobre fundo de investimento em ações. Marcelo Weber, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Anderson? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo por aqui? Tudo ótimo. Antes de mais nada, parabéns por esta data, por esta marca. 10 anos aí, a empresa comemorando, tá? A Invexa Capital, que ajuda muitas pessoas, muitos investidores, principalmente naquele medo, né, de renda variável. Nesses 10 anos aí, Marcelo, qual que foi o ponto mais importante da empresa junto com os investidores? Bom, Anderson, essa questão dos 10 anos realmente ela é bastante importante até para a gente, para o mercado, né? E até considerando o Brasil em si, porque hoje, né, os negócios, né, os pequenos negócios principalmente, quando você tem aquela fase inicial, eu sempre me lembro, quando eu estava na faculdade, inclusive, que vinham aquelas estatísticas de que as empresas no Brasil não duram 2 anos e é tudo muito difícil, né? Então, eu acredito que isso seja um exemplo, né, para a gente mostrar que, na realidade, o empreendedorismo, né, as ações individuais, elas são importantes, né? Então, bons profissionais dentro de bons mercados, né, com boas oportunidades, você consegue gerar produtos, serviços para todo mundo, né, para os clientes. No caso da nossa área especificamente, são produtos de investimento, são produtos que não são materializados, né? Eles são produtos intangíveis, mas eles são muito importantes porque é poupança, né? São recursos financeiros, aposentadoria, bem-estar futuro. Então, tudo isso é muito importante para a gente, né? A gente conseguir estar inserido nesse mercado aí. A nossa história, ela começou lá em 2011, como você mencionou. A gente os profissionais são egressos de outras instituições. Então, a gente já havia adquirido experiência pregressa, né? Então, a gente resolveu montar a empresa. E quando você monta a empresa, você tem que... é uma caixinha de surpresas, né? Você tem que fazer tudo. Você tem que cuidar do financeiro, cuidar de captação, distribuição, da atividade de investimentos, né, propriamente dito, da gestão, de consultoria. Então, qualquer empresa no início você tem que arregaçar as mangas e trabalhar muito, né? Com E certeza. a gente foi fazendo trabalho gradual com clientes, conquistando confiança dos nossos clientes e fazendo um trabalho de longo prazo, né, com esses clientes. E depois a gente montou os fundos e a gente teve uma capilaridade maior, né? Então a gente conseguiu captar clientes que a gente não conhece hoje, graças às plataformas de investimento, os apps de internet, né? Tudo isso facilitou muito, né? Então a nossa história é mais ou menos essa, assim, 10 Que anos legal. de não muito rápido, mas teve essa trajetória aí. Né? E que venha mais 10, 20, 30, 50 anos. Aqui o pessoal que investe em ações, a galera nossa aqui do Excelência no Bolso, sempre fica aquela dúvida. E aí, como que funciona, né, um fundo de ações? Quais são os principais pontos que o investidor que está buscando escolher um fundo de ações precisa ficar ligado? Bom, Anderson e pessoal, um fundo de ações, ele nada mais é do que uma modalidade de investimento, né? Você está aplicando num fundo, como se você estivesse aplicando vamos botar assim, eu sempre falo numa caixinha. Nessa caixinha, através dela, você consegue fazer outras alocações, né? Então, você consegue aplicar em ações diretamente, você consegue aplicar em derivativos de ações, você consegue aplicar em certificados lastreados nas ações, inclusive você consegue aplicar em certificados de empresas offshore, né? Hoje a nossa legislação ela permite isso também. Tem um certo engessamento legal aí, mas é possível, tá? Então, quando você aplica no fundo de ações, você está escolhendo, na realidade, aplicar numa categoria de fundos que ele tem um mandato específico. Ou seja, ele pode alocar
em ativos do mercado acionário, né? De forma bastante didática e bastante simples. A gente tem algumas restrições legais que dentro desse mercado de ações, do fundo de ações, nós temos que seguir alguns parâmetros. Talvez o principal deles seja o quanto do percentual do patrimônio líquido do fundo a gente tem que manter alocado em ações, né? Ou direto ou indiretamente, que é 67%. Então, né, hoje, quando você aplica no fundo de ações, você está aplicando num fundo que, em última instância, ele está aplicando no mercado composto por várias ações, né? Então, você está delegando a um gestor, a um administrador, essa escolha, a capacidade de escolha dessas ações, capacidade técnica desses gestores para fazer a escolha dessas ações, né? Então, nada mais do que isso, de forma bem simples. Que legal. E falando em gestores, é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal para a audiência, porque chega num determinado momento que você precisa ter a ajuda de um profissional, né? Você talvez seja um assessor, talvez seja um gestor, e a gente precisa entender como que esse gestor pensa, né? Qual que é a trajetória dele, como funciona a equipe dele, né? E onde, né, ele já desenvolveu tudo isso. E essas estratégias, afinal de contas, né, o investidor ele está entregando, né, a responsabilidade dele para um gestor, em troca existe uma taxa super justa para isso, e o gestor, a partir daquele, vai fazer toda uma alocação de ativos, né, de acordo com as regras do fundo. Quais são as estratégias que hoje os gestores da Invexa Capital, a equipe, o time, está utilizando e utiliza no momento? Bom, Anderson, o mercado de ações em si, ele é um mercado que ele tem um risco maior embutido aí, porque quando você fala em investir em ações, na realidade você está investindo em partes de uma empresa, né? Então, você está se tornando sócio dessa empresa. E como a gente sabe, a atividade empresarial ela já tem um grau de risco por si só maior do que uma aplicação no título público, por exemplo, né? Que você tem uma previsibilidade maior. E quando você investe nessas ações, na realidade, parte dessas empresas de capital aberto, empresas listadas em bolsa, né? Você nada mais, nada menos está fazendo do que comprar a capacidade de geração de riqueza dessas empresas. Então, eu, por exemplo, estou fazendo uma compra de uma ação X ou Y. Eu estou virando sócio de uma empresa e tudo aquilo que ela vir a dar de lucro, por exemplo, né? Não apenas o lucro, mas o que ela vir a distribuir aos acionistas, né? Dentro desse lucro, que faz parte desse lucro, eu vou botar no bolso, né? Os acionistas, os sócios, né? Então, na realidade, quando você aplica numa ação, aloca numa ação, você está se tornando sócio de uma empresa que ela tem uma receita, tem uma geração de valor de caixa ali, um lucro, e parte desse lucro vai ser distribuído aos acionistas. Então, quando você aplica numa ação, você nada mais, nada menos está fazendo do que você está recebendo lucros dessa empresa, né? Então, esse é o principal objetivo. Você também pode, né? Muita gente acaba associando a questão da valorização das cotas, né? A valorização da ação. A valorização da ação, da cota, ela está muito ligada a essa questão do lucro, né? Porque quanto mais lucro, mais distribuição de lucros a empresa dá, mais valorizada vai ser essa ação, né? E quanto menos ela pode dar, potencialmente menos essa ação valeria. É claro que hoje a gente está num dilema muito grande, porque nos últimos anos se vem falando muito de value investing, porque você tem que aplicar em empresas que deem retorno a longo prazo, geradoras de caixa, aquela história toda, né, que vem lá do Warren Buffett. Alguns nomes aqui domésticos no Brasil também seguem essa filosofia. Mas o mercado hoje, aparentemente, ele mudou um pouco o perfil, né? Ele, além de lucro, ele está buscando empresas que apresentem potencial de crescimento a longo prazo, né? Então, não é incomum você encontrar, às vezes, uma empresa que não está gerando lucro, mas ela está se valorizando também, né? É até um pouco contraditório isso, porque os modelos de finanças, né? Você sabe disso, Anderson? Você
sabe que o valor de uma empresa é o fluxo de caixa descontado dela, é o lucro dela trazido a valor presente, de forma bastante Isso. simples. Só que você vê constantemente empresas valorizando, né? Teve um exemplo muito grande lá fora da Tesla, que até pouco tempo atrás não dava lucro, gerou o primeiro lucro agora da história. E já vinha, era uma empresa que já vinha numa curva ascendente de valorização. Então, o mercado hoje ele busca, tem coisas aí intrínsecas, né? Crescimento, posicionamento da empresa no mercado, né? Se ela vai conseguir se destacar, né, em termos tecnológicos, em termos de tendências de consumo, de demanda. Então, essa questão ela fica um pouco mais subliminar hoje em dia, né? Talvez 20, 30 anos atrás fosse um pouco mais fácil. Não, vou pegar uma empresa boa, geradora de caixa e é isso, né? Hoje em dia o mercado está mais seletivo, mais irracional. Poucos players eles têm assim muita capacidade de investimento, então às vezes você tem essa questão não vou dizer manipulação porque seria uma palavra incorreta, mas seria uma questão de você conseguir trabalhar com os preços de forma artificial, alguns players, né? Então, a gente tem que fazer uma leitura completa, assim, desde posicionamento da empresa, crescimento, o que o mercado está enxergando dessa empresa, quais são os players que estão envolvidos nessas empresas. Então, isso é uma análise mais global que a gente faz. Então, esse é para vocês terem uma ideia, gente, o tanto que, né, uma equipe por trás de um gestor, né, precisa trabalhar. Né, análise política, macroeconômico, risco fiscal, o que acontece, né, se o Joe Biden deu um espirro lá ou não, a gente costuma brincar muito sobre isso, né? Se o Bolsonaro soltou, né, o atual presidente, ou não sei que ano você vai estar vendo este vídeo, pode ser um novo presidente, não importa. A pergunta é exatamente essa, né? Se você está trabalhando 8 horas por dia, né, você vai conseguir acompanhar tudo isso? A resposta, infelizmente, é muitas das vezes um não. Né? Por isso a importância, né, dependendo da sua estratégia pessoal de investimento, ter um fundo e um gestor por trás para fazer todo este trabalho para você, vamos dizer assim, um trabalho pesado, né, para poder te entregar, né, resultados mais satisfatórios. E aí vem a pergunta que a gente muito observa, né? Bom, um fundo, nós temos aí 7, 10 principais setores na B3, uns 48, quase 50 subsetores. Imagine aquela pessoa para escolher entre as quase 300 e tanto, 400 empresas listadas na Bolsa, nem todas, né, são possíveis boas para você investir, mas quais os setores, né, que os fundos, e pensando aí na Invexa Capital, Marcelo, estão buscando, né? Ou seja, tem algum setor que, vamos buscar esse setor porque é um setor que é mais perene, ou esse está mais propenso a ter um crescimento gradual para os próximos anos? Bom, Anderson e pessoal, a questão de análise setorial, né, como você mencionou, Anderson, ela passa por essa análise macro, política, é aquela famosa análise de cima para baixo, né, que você vê toda uma sistemática de ações que podem influenciar essa base setorial, né, e depois influenciar as empresas. A gente sempre, como eu estava mencionando anteriormente, a gente sempre tem que estar prevendo o futuro ou tentando antecipar tendências, comportamentos de consumo, aonde essas empresas elas vão se encaixar daqui a 20, 30 anos, né? Isso é muito importante. No Brasil, né, não só no Brasil, mas como a gente está aqui e como a gente tem essa questão de muita instabilidade econômica, né, a gente viu nos últimos anos, política, de certa forma, se torna mais difícil um pouco você fazer essas previsões. Mas sempre que você vai fazer análise setorial, né, você pode ser mais conservador, você pode ir para uma linha, o que sempre as pessoas sempre vão precisar? Alimentação, água, combustíveis, né, medicina, saúde, né? Então a gente pode ir para essa linha mais conservadora e a gente pode ir para uma linha de novos mercados, novas tendências, né? Padrões de comportamentos de consumo. A gente viu agora recentemente o e-commerce, né? Como aumentou a sua participação dentro do comércio varejista como um todo. Novas tendências de consumo, por exemplo, em relação agora aos carros elétricos. Uma série de setores que eles podem ser beneficiados, né?
Nós hoje, né, nós temos uma cabeça setorial muito baseada em recuperação da economia brasileira, né? A gente acredita que a economia brasileira está andando. Tradicionalmente no Brasil, os setores de base, eles tendem a ser beneficiados. Você pega, por exemplo, a nossa taxa Selic hoje em níveis historicamente baixos, então existem setores que naturalmente se beneficiam disso, setor de construção civil, né, setor de qualquer setor que envolva financiamento a médio e longo prazo, né, tem um certo benefício dessa Selic. Então a gente acredita, a gente tem se posicionado nesses setores, a gente tem se posicionado também em alguns setores olhando a demanda externa. Então a gente tem hoje algumas empresas, né, alguns setores de alimentos, de commodities, né, que já prevêem, já antecipam um pouco esse movimento de aumento da demanda mundial. A gente gosta muito, por exemplo, só para dar um exemplo aqui da Suzano, né, uma empresa de celulose, player altamente competitivo no mundo inteiro, bem posicionada, né, seu fluxo de caixa, por conseguinte, a sua valorização também depende do dólar, dólar bastante valorizado em relação ao real, como a gente vê agora. Então, é um exemplo, né, só para não ficar aqui só no macro, né, dando alguns exemplos micro também. Então, a gente hoje tem visto isso, construção civil, commodities, setor de alimentos. A gente gosta muito dos bancos digitais também, esses bancos novos aí que vieram para revolucionar, né? Novas gerações vindo, né? Praticamente com celular é uma extensão do corpo, né? Então, hoje você tem tudo na palma da mão. O Pix, que veio agora, também um exemplo disso, né? Você paga hoje de forma muito facilitada. Você quer um banco fácil que te traga benefícios reais, né? Você não quer aquela coisa distante, né, que os grandes bancos têm, né? Você vai num banco hoje tradicional, você fica muito tempo em fila, é uma coisa muito engessada, muito burocrática. Hoje, até crédito, né? Você preenche um formulário, automaticamente esses algoritmos desses bancos novos, eles já calculam o seu risco de crédito e já conseguem te dar esse crédito de forma online, né? Rápida, fácil. As pessoas hoje não têm tempo para esperar, né? As pessoas querem as coisas rápidas, né? Então, esses bancos digitais, eles são muito... A gente gosta muito deles também. Tem vários exemplos aí na Bolsa, né? Banco Inter, Banco Pan, Banco BTG, enfim, tem vários bancos aí que a gente pode citar. Mas, para concluir, Anderson, essa parte da pergunta, essa análise setorial é uma questão bastante curto-prazista, né? A gente não pode ficar amarrado a pensamentos ou crenças pessoais, né? A gente sempre tem que estar... a gente tem que estar sempre se posicionando conforme o mercado se posiciona. Então, não é porque eu, Marcelo, gosto de um banco digital que daqui a pouco o Bradescão, Itaúzão, eles começam a se adaptar a esses bancos, né? E eles começam a se digitalizarem também. Eu não vou ficar preso a um dogma ou uma visão pessoal de que o banco médio digital ele é o melhor, né? A gente tem que estar sempre disposto a mudar de opinião também, né? A gente não pode se prender a uma opinião só, né? A gente tem que estar sempre fazendo leitura do mercado, vendo o que acontece, o que não acontece, né? Legal. E faz todo sentido, né, da ideia de um gestor, né, de estar realmente buscando entender esta movimentação do mercado, que está movimentando cada vez mais rápido, e a gente sempre tem como prioridade, né, a gente fala na teoria, a gente mostra o que acontece, né, sobre diversificação. Né, há algum tempo era apenas, olha, você tem que diversificar entre renda fixa e renda variável. Né, agora a gente já tem que diversificar entre renda fixa e renda variável, interno e externo.